Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 10 de junho de 2025 e hoje é terça-feira e nós vamos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na belíssima lição 161, que declara: dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Hoje praticamos de modo diferente e nos posicionamos contra a nossa raiva, para que os nossos medos possam desaparecer e oferecer espaço ao amor. Aqui está a salvação nas simples palavras com que praticamos a ideia de hoje. Aqui está a resposta para a tentação, que nunca falha em acolher com boas-vindas o Cristo, onde o medo e a raiva antes prevaleciam. Aqui a expiação se completa. O mundo é deixado para trás com toda a segurança e o céu é agora restaurado. Aqui está a resposta da voz por Deus, que é o Espírito Santo, né, gente? A completa abstração é a condição natural da mente, mas parte dela agora não é natural. Ela não olha para tudo como um só. Ao invés disso, vê fragmentos do todo, pois só assim poderia inventar o mundo parcial que tu vês. O propósito de tudo o que vês é o de te mostrar o que desejas ver. A audição só traz à tua mente os sons que ela quer ouvir. Assim foi feita a especificidade. E agora é a especificidade que temos que usar na nossa prática. Nós a damos ao Espírito Santo para que ele possa empregá-la com um propósito que é diferente daquele que lhe demos. Contudo, ele não pode usar nada além do que fizemos para ensinar-nos de um ponto de vista diferente, para que possamos ver uma utilidade diferente em tudo. Um irmão é todos os irmãos. Cada mente contém todas as mentes, pois todas as mentes são uma só. Tal é a verdade. Mas esses pensamentos fazem com que o significado da criação fique claro? Essas palavras trazem com elas perfeita clareza para ti? O que podem aparentar ser, senão sons vazios, belos talvez, corretos em sentimento, mas fundamentalmente incompreendidos e incompreensíveis. A mente que ensinou a si mesma a pensar de modo específico não pode mais apreender a abstração, no sentido de que ela abrange todas as coisas. Precisamos ver um pouco para aprendermos muito. Sentimos que parece ser o corpo que limita a nossa liberdade, que nos faz sofrer e que no final apaga a nossa vida. Entretanto, corpos não passam de símbolos de uma forma concreta de medo. O medo sem símbolos não exige nenhuma resposta, pois símbolos podem representar o que não tem significado. O amor não precisa de símbolos, sendo verdadeiro, mas o medo, sendo falso, se prende às especificidades. Os corpos atacam, mas as mentes não. Esse pensamento com certeza evoca o nosso livro-texto, onde isso é enfatizado com frequência. Essa é a razão pela qual os corpos tão facilmente vêm a ser símbolos do medo. Muitas vezes te foi exortado que olhasses para além do corpo, pois a vista do corpo te apresenta o símbolo do inimigo do amor, que a visão de Cristo não vê. O corpo é o alvo do ataque, pois ninguém pensa que odeia a mente. No entanto, o que mais, senão a mente, dirige o corpo ao ataque? O que mais poderia ser a sede do medo, senão aquilo que pensa no medo? O ódio é específico. Tem que haver algo para ser atacado.
Um inimigo tem que ser percebido de tal forma que possa ser tocado, visto e ouvido, e, em última instância, morto. Quando o ódio para sobre alguma coisa exige a morte com tanta certeza quanto a voz de Deus proclama, exige a morte com tanta certeza quanto a voz de Deus proclama que não há morte. O medo é insaciável, consumindo todas as coisas que os seus olhos contemplam, vendo-se em tudo, compelido a voltar-se contra si mesmo e a destruir. Aquele que vê um irmão como um corpo, o vê como um símbolo do medo, e ele atacará, porque o que contempla é o seu próprio medo fora de si mesmo, pronto para atacar, mas pedindo aos gritos para se unir a ele novamente. Não te equivoques quanto à intensidade da raiva que o medo projetado tem que gerar. Irado, ele urra e arranha o ar, na frenética esperança de poder alcançar aquele que o fez e devorá-lo. É isso que os olhos do corpo contemplam naquele que o céu estima, que os anjos amam e que Deus criou perfeito. Essa é a sua realidade. E na visão de Cristo, a sua beleza se reflete de uma forma tão santa e tão bonita, que dificilmente poderias resistir a ajoelhar-te aos seus pés. Entretanto, em vez disso, tomarás a sua mão, pois és como ele na vista que o vê assim. O ataque contra ele é teu inimigo, pois não perceberás que nas suas mãos está a tua salvação. Pede-lhe apenas isso e ele a dará a ti. Não lhe peças que simbolize o teu medo. Pedirias que o amor destruísse a si mesmo? Ou queres que ele seja revelado a ti e te liberte? Hoje praticamos de uma forma que já tentamos antes. A tua prontidão está mais perto agora, e hoje virás para mais perto ainda da visão de Cristo. Se estiveres comprometido em alcançá-la, terás sucesso hoje. E uma vez que tiveres tido sucesso, a tua vontade não estará mais disposta a aceitar as testemunhas que os olhos do teu corpo convocam. O que verás cantar-te-á antigas melodias, antigas melodias que lembrarás. Nossa, que frase, hein? O que verás cantar-te-á antigas melodias que lembrarás. Tu não foste esquecido no céu. Não queres lembrar-te dele? Escolhe um irmão, símbolo do resto, e pede-lhe a salvação. Uau! Quando eu abri aqui o tablet para começar a gravar o vídeo, a imagem do irmão veio na minha mente. Primeiro, que o vejas com a maior clareza possível, daquela mesma forma com que já estás acostumado. Vê o seu rosto, suas mãos, seus pés, as suas roupas. Observa-o sorrir e vê os gestos familiares que ele faz tão frequentemente. Então pensa nisto. O que estás vendo agora te oculta a vista de alguém que pode perdoar todos os teus pecados, cujas mãos sagradas podem remover os cravos que atravessam as tuas mãos, e retirar a coroa de espinhos que colocaste sobre a tua cabeça ensanguentada? Pede-lhe isto para que ele possa libertar-te. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Quero contemplar-te com os olhos de Cristo e ver a minha perfeita inocência em ti. E aquele que convocaste, quem é aquele que eu convoquei? É o Cristo no meu irmão, né? É esse que eu estou convocando aqui, concordam? E aquele que convocaste responderá, pois ele ouvirá a voz por Deus em ti e responderá na tua própria voz. Contempla-o agora, aquele que viste apenas como carne e osso, e reconhece que Cristo veio a ti. A ideia de hoje é o modo de escapares com segurança da raiva e do medo. Certifica-te de usá-la imediatamente se fores tentado a atacar um irmão, e a perceber nele o símbolo do teu medo.
e o verás subitamente transformado de inimigo em salvador, do demônio em Cristo. Então, dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Vamos fazer agora juntos? Visualiza aí o teu irmão que eu vou visualizar o meu. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Quero contemplar-te com os olhos de Cristo e ver a minha perfeita inocência em ti. E aí você vai praticar isso hoje, visualizando o seu irmão. Evidentemente, se você desejar, você pode fazer com mais de um irmão, tá? Como a gente está trabalhando com a nossa área de trabalho, né? A área das nossas vidas que fala de trabalho, então seria legal você escolher, né, um irmão no trabalho, do seu trabalho, que eventualmente possa estar tirando a sua paz, né? Ou você o percebe de forma que essa percepção que você tem do seu irmão tira a sua paz. Lembrando que o que tira a nossa paz não são as ações dos nossos irmãos, são as percepções que nós temos das ações dos nossos irmãos. E aí nós podemos aproveitar e pedir pelo milagre, né? Mestre Jesus Cristo, Divino Espírito Santo, por favor, nos deem agora o milagre a respeito desse meu irmão, que hoje eu vejo como uma fonte de aborrecimento na minha vida, de tristeza, de mágoa, sei lá, o que você escolher. Algo que tá tirando a sua paz aí de alguma forma, não é isso? Muito bem. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Né? A gente pode até fazer piada com essa lição, né? Você pode pegar aquele Filho de Deus perfeito, aquele lá do seu trabalho, aquele que insiste, né, em vir ensinar lições para você, porque você, a essas alturas, já sabe que todas as coisas são lições que Deus quer que você aprenda. E aí você pode olhar para ele, fechar os seus olhos, visualizá-lo e falar: dá-me a tua bênção, ó Filho Santo de Deus. O que eu tenho que aprender com isso? O que essa situação aqui está tentando me ensinar e eu teimosamente estou me recusando a aprender? Ok? Texto de Melody Beach, A Linguagem da Liberdade, do dia 10 de junho. A responsabilidade. Cuidar de si mesmo significa ser responsável por si próprio. Assumir a responsabilidade por nós mesmos inclui assumir as nossas verdadeiras responsabilidades para com os outros. Às vezes, quando começamos a nos recuperar, estamos exaustos de nos sentirmos responsáveis por tantas pessoas. Aprender que precisamos ser responsáveis somente por nós mesmos pode representar um alívio tão grande que muitas vezes repudiamos nossas responsabilidades para com os outros. O objetivo da recuperação é obter um equilíbrio. Assumimos a responsabilidade por nós mesmos e identificamos nossas verdadeiras responsabilidades para com os outros. Isso pode exigir uma certa organização, principalmente se há anos convivemos com noções distorcidas das nossas responsabilidades para com os outros. Podemos ser responsáveis por uma pessoa, como amigos, ou como empregado, como empregador ou como cônjuge. Para com cada pessoa, temos certas responsabilidades. Quando atendemos a essas verdadeiras responsabilidades, alcançamos equilíbrio em nossas vidas. Estamos aprendendo também que mesmo que os outros não sejam responsáveis por nós, eles têm, de certa forma, algumas responsabilidades para conosco. Podemos aprender a discernir nossas verdadeiras responsabilidades para conosco e para com os outros. Podemos permitir que as pessoas sejam responsáveis por elas mesmas e esperar que sejam apropriadamente responsáveis para conosco. Precisamos ser carinhosos com nós mesmos enquanto aprendemos. Hoje, me empenharei em discernir claramente minhas verdadeiras responsabilidades para com os outros. Assumirei essas responsabilidades como parte do cuidar de mim mesmo, né? Dos cuidados comigo mesmo. Então,
Aí vale aquela máxima que eu já expliquei para vocês, né? Que eu aprendi há mais de 20 anos. Aprender a separar o que é meu do que é do outro, do que é do relacionamento, né? Então nós temos responsabilidades uns com os outros, mas é importante que nós possamos aprender a assumirmos as nossas responsabilidades e a deixarmos que os outros assumam as deles. Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? No trabalho, às vezes eu posso estar muito aborrecida porque o meu colega não faz o trabalho dele. E aí eu começo a fazer o trabalho dele por ele. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Por mais que eu esteja me coçando, né? Por mais que eu esteja me coçando, é melhor que eu possa permitir, ok? Que eu possa permitir que o meu irmão faça o trabalho dele. Não é? Ah, mas se ele não fizer o trabalho dele, o meu não pode ficar pronto, aí o meu chefe vai brigar comigo. Então eu vou ter que arrumar uma forma de levar, de comunicar isso amorosamente, sem querer destruir o meu irmão, sem querer. Eu vou ter que me comunicar amorosamente com ele e falar para ele que se as coisas não melhorarem, eu vou levar o conhecimento do chefe à situação que está acontecendo. Ok? Isso é muito importante. Muito importante que nós tenhamos isso em mente, tá bom? Vamos lá. Estamos aqui agora no livro Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior. Estamos na sessão de perguntas e respostas e eu vou ler aqui mais umas 2 perguntas. Pergunta. Um acordo importante no qual eu estava trabalhando, simplesmente não deu certo, né? Não rolou. Isso não foi a minha culpa. E eu me sinto frustrado e com o coração apertado. Eu estou preocupado que não vá alcançar as minhas metas neste quadrimestre. E isso está me deixando num estado de pânico. Como eu posso encontrar o meu caminho de volta para a paz? Novamente, a resposta. Novamente, uma vez que cada experiência começa com um pensamento, lembre-se de que você tem o poder de mudar a sua experiência simplesmente mudando o seu pensamento sobre essa experiência. Como um exemplo, quando você tem um pensamento do tipo não foi a minha culpa, não foi culpa minha, note a projeção aqui. Algumas vezes alguma coisa que não foi prevista aconteceu e teve consequências negativas, né? Entretanto, enquanto você se considerar como uma vítima dessa situação, vítima entre aspas, você na verdade vai criar uma realidade na qual você está passando o seu poder, dando o seu poder para outra pessoa, tá? Dando o seu poder para uma situação, enfim. No seu caso, ao ver a si mesmo como desamparado, você, na verdade, se torna desamparado. E então, o seu pensamento criou a sua experiência. A partir da perspectiva de um curso em milagres, momentos como esses dão a você outra oportunidade de ouvir a sua orientação interior. Como sempre, você começa com uma simples oração. E essa oração poderia ser simplesmente a lição 34. Eu poderia ver paz em vez disso. Oração poderosa. Então você está lá olhando para a situação em que o contrato deu errado, né?
Ok, no mundo fenomênico não foi a sua responsabilidade. Algo saiu do seu controle, algo que não estava no seu controle, não funcionou. Não funcionou porque não tinha que funcionar, né? E aí você vai olhar para a situação e vai pensar, eu poderia ver paz em vez disso. E à medida em que os seus pensamentos voltam, né? Voltam para o amor e saem do medo, então você reclama no sentido de clamar para si, o poder que você tem de modificar a sua experiência. Talvez você vá fazer algumas novas chamadas, né, de trabalho. Talvez você vá visitar fazer prospecção de clientes. Mas você não vai se sentar no seu escritório se sentindo temeroso e em pânico. Se você ainda não está certo, seguro do que é o seu guia interior, lembre-se de que um curso em milagres diz que todos nós temos dentro de nós a voz por Deus, que é o Espírito Santo, e uma voz por esse ser, por esse eu inferior que é o ego. E nós temos o poder de escolher entre essas duas vozes. Escolher o quê? Escolher a quem darei ouvidos, não é? Essa não é uma dádiva especial entre aspas, disponível para alguns poucos escolhidos. Essa voz está disponível para todos. Embora o curso declare que a sua capacidade de ouvir essa voz depende do quão disponível você está para ouvir. Junto com tudo isso e com todos os seus desafios, permaneça focado naquilo que você pode controlar, os seus pensamentos. Aprenda como ouvir. Haja com base na orientação que você receber. E lembre-se de que não importa o que aconteça, você está sempre seguro, né? E como é que é possível como é possível estarmos sempre seguros mesmo no meio do caos? Como é possível? Essa é uma boa pergunta, que talvez vocês estejam se fazendo aí à medida em que quando eu terminei de ler o texto, né? Como eu estou sempre seguro? Eu tenho que ficar no momento presente. Se eu estou no momento presente, eu estou em segurança. Ok? Até que essa tempestade que está acontecendo passe, porque a tempestade vai passar. E aí eu peço ao Divino Espírito Santo para me orientar a respeito de quais devem ser os meus próximos passos. Ok? Segunda pergunta que eu vou ler. Eu acabei de ter uma discussão com um cliente e eu sei que o curso diz que eu não sou um corpo e que eu não posso e então eu não posso ser atacado. Mas a verdade é que eu estou me sentindo extremamente atacado. Como eu posso aplicar essa lição no meu trabalho de uma forma verdadeiramente prática, né? É verdade, né? Só o meu ego pode ser atacado. O meu ser é invulnerável, não pode ser atacado de forma nenhuma. Mas tá, eu acabei de ter um embate, uma discussão com o meu cliente, com o meu chefe, com o meu colega de trabalho. Eu considero que eu estou passando por uma injustiça. Como é isso? Como é praticar? Eu não posso ser atacado, eu não posso ser atacada. Aí ela responde: embora o curso diga que você não pode ser atacado no nível do espírito, eu reconheço o quão insatisfatório isso pode ser nesse momento. Entretanto, desta forma, eu quero ser clara a respeito do fato de que não está sendo pedido a você para ignorar ou para rejeitar
qualquer coisa a respeito de como você se sente no seu corpo. De fato, uma das concepções equivocadas sobre olharmos para o mundo através das lentes da inteligência espiritual, lembrando que ela definiu esse conceito lá no início do livro, vocês vão se lembrar, é que você de alguma forma está sendo pedido a você para ignorar ou rejeitar a sua experiência física, e isso não é o caso. Gente, isso não é definitivamente o caso, tá? Mas não é mesmo. E isso aqui, no meu ponto de vista, é o maior equívoco dos estudantes de um curso em milagres. A gente começa a praticar o curso e a achar que a gente tem que virar anjo, começar a bater asa e voar por cima dos desafios que a vida nos traz no dia a dia. Não é isso. Ah, eu vou virar um capacho. Ah, porque Jesus disse para eu dar outra face. Ah, eu não vou me envolver em conflitos. Não vou, né? Não é isso. O curso, inclusive, diz que rejeitar o seu corpo é uma forma particularmente sem valor de negação, tá? Eu vou ler esse parágrafo aqui que ela está mencionando em português, tá? Porque isso aqui realmente vale a pena. Vale muito a pena. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. As capacidades do corpo podem ser e com frequência são supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar a sua existência neste mundo. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui o termo indigna, e aí essa segunda vez que ele menciona, ele coloca entre aspas, subentende apenas que não é necessário proteger a mente negando o que não é mental. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o seu próprio poder. Tudo que está sendo realmente pedido a você é para negar o poder que você daria ao corpo para determinar o seu valor e o seu sucesso. Por exemplo, na sua situação, está claro que você está zangado. Entretanto, o curso diria que você não está verdadeiramente zangado por aquilo que o seu cliente deu ou não deu a você. E porque esse é o caso que eu estou assumindo aqui, sobre o qual você esteja falando. Em vez disso, o curso diria que você está zangado porque você sente que você precisa de respeito para se sentir completo. Eu acho que é isso que ela está querendo dizer aqui, tá? Então, eu preciso do respeito do meu cliente para eu me sentir bem. E aí eu sofro, porque isso é uma mentira. Entendem? Aqui é que está o problema. Não é que o meu cliente tenha me desrespeitado. O problema está no fato de que eu acredito que eu preciso do respeito do meu cliente para me sentir bem. Se você não estivesse de alguma forma apegado a ser respeitado, então você não estaria zangado em primeiro lugar. Portanto, em vez de contra-atacar, o seu trabalho aqui é descobrir o que essa outra pessoa, qual gatilho que essa outra pessoa acionou em você, que fez com que você tenha se esquecido do seu ser real e tenha se sentido atacado. O que quer que seja, qualquer que seja a resposta, trazer o seu pensamento baseado no ego à luz dá a você a oportunidade de considerar, em última instância, dissolver esse pensamento egóico, versus mantê-lo escondido, onde ele vai inevitavelmente aparecer novamente com mais ataque, mais defensividade e culpa, né? Então, se você não olhar para esse pensamento agora, ele vai voltar.
E eles voltam, né, gente? A gente sabe que eles têm o péssimo hábito de fazerem isso, né? É por isso, é aqui que a sua visão espiritual entra, quando você tem a capacidade de ver além do comportamento do corpo. Ironicamente, é isso que capacita você a se comportar com mais sabedoria no corpo. Novamente, quando alguém não mais tem o poder de fazer com que você se sinta enfraquecido, então é aí que você não precisa mais se sentir atacado, porque você não mais deu o seu poder pessoal, a sua percepção, poder não deu mais a nenhuma pessoa a sua permissão para que ela escreva a sua história. Do que ele está falando? A outra pessoa vai determinar como eu me sinto. A atitude do outro em relação a mim, se positiva ou negativa, vai determinar como eu me sinto, porque eu acabo comprando a opinião que o outro tem a meu respeito. Então, se o outro me trata de uma forma que sinaliza que ele entende que eu não sou uma pessoa digna de valor, eu compro essa ideia. Isso aqui, gente, é um tremendo pulo do gato para todas as áreas das nossas vidas, mas para as nossas vidas profissionais, isso é muito poderoso. Então, o que está acontecendo? De que maneira eu vou olhar para o que está acontecendo? E aí é o que eu falei no início, lendo o texto da responsabilidade da Melody Beach. O que é meu, o que é do outro? De repente o outro foi grosseiro comigo pelo simples fato de que ele está tendo um mau dia. E esse mau dia é dele, não é meu. Então eu preciso saber separar o que é meu do que é do outro, do que é do relacionamento, né? Então, antes de a discussão ficar acalorada, eu posso dizer, ó, eu acho que nós não estamos chegando a um termo aqui. Talvez fosse bom nós marcarmos para conversar outro dia. Não acho que eu esteja me fazendo entender. Não acho que eu esteja conseguindo compreender o seu ponto na nossa discussão. E aí estou falando de mim o tempo todo. Lembram da história de falar de mim o tempo todo? Também é sobre isso que a gente está aprendendo aqui, né? E aí o outro, por exemplo, vamos supor que o outro venha me demitir. E aí eu vou pegar esse fato, uma demissão, e vou levar para o lado pessoal e vou entender que eu aqui não sirvo para o trabalho. Aí eu vou ter que fazer um exame, né, de consciência, para ver como eu tô lidando com as questões do meu trabalho. Isso aqui, gente, é uma chave que vai nos abrir muitas portas mesmo. Não levar as histórias dos outros para o lado pessoal, não tomar no coração, não entender que aquilo é meu. Isso é meu ou isso é do outro? De repente isso aqui tem a ver com o outro, tem a ver com a empresa, tem a ver com uma reestruturação pela qual a empresa vai passar. Tem a ver com uma nova liderança, tem a ver com uma nova visão, com uma nova missão da empresa. Ok? E talvez seja a maneira que o universo esteja me sinalizando de que ali não é mais o lugar para eu crescer. Tá? Então vejam, aqui tem muito aprendizado pra gente. Aqui tem muito aprendizado pra gente. Essa coisa que o curso fala, né? De que a nossa dor não é pela atitude do outro. A nossa dor vem de julgarmos a atitude do outro, né? Sobre isso a gente falou muito nos vídeos de 2021, com as leituras da Tina Louise Spalding, do livro Um Ano de Perdão, né? Nós falamos disso muito. Então, a dor vem de eu julgar o outro, porque o outro tá tendo aquela atitude não tão bacana comigo. Ou então a dor vem de eu estar comprando algo que o outro está dizendo para mim. Sabe? Gente, é tudo comigo. Como é que eu posso perceber essa situação de uma forma diferente? Pedindo pelo milagre.
Ah, Jaque, mas você não sabe, eu tô passando por muitas coisas ruins. Eu tô passando por muitas injustiças. Ok, mas talvez a injustiça esteja vindo para mim, para eu não mais comprar a injustiça. Para eu conseguir entender que no meio da injustiça, eu continuo conseguindo ver o meu próprio valor. E aí, se eu conseguir me manter centrado, centrada no meio de uma situação desafiadora, talvez eu consiga aprender uma lição que era a lição que estava me faltando. Eu poderia ver paz em vez disso. Qual é o movimento que a vida está querendo que eu tenha aqui? Qual é o próximo passo? Talvez no caso aqui desse que não do que teve a discussão, mas do outro, né, que o contrato falhou, talvez a virtude seja a resiliência, seja não desistir, né? Aquele contrato falhou, tá, mas eu vou tentar outro. Tem a história lá do Thomas Edison com a lâmpada, né? Que parece que é tudo mentira, né? Diz que essa história é toda mentira. Diz que ele não inventava, que ele, na verdade, ele contratava cientistas para inventarem para ele. Mas vamos pegar a história que é corrente, que a gente escuta, né? Que história é essa? É que ele tentou 99 vezes, 99 vezes ele falhou e na 100ª ele inventou a lâmpada incandescente. Não essa de LED que a gente usa hoje, né? A antiguinha, que por sinal eu prefiro bem mais. Ele inventou a lâmpada de bulbo incandescente, né? Então talvez seja essa a lição. Seja não esmorecer. Seja não duvidar da sua própria capacidade de vencer um desafio. Tá, eu não consegui resolver esse problema por aqui, eu vou resolver de outra forma, né? Quantas vezes isso já aconteceu comigo na minha carreira? Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Às vezes eu tentava resolver um problema de um jeito, eu não podia, tinha que tentar de outro, aí do outro também não conseguia. Vamos pelo plano A, o plano A não dá, o plano B também é um beco sem saída, o plano C, e por aí a gente vai, né? E não olhar as coisas para o lado pessoal. Buscar talvez uma motivação que a gente talvez não esteja conseguindo ver. Às vezes, gente, o que está acontecendo é que a gente simplesmente cresceu demais. Cresceu em consciência, né? Não estou dizendo aqui que a gente ficou melhor do que os outros, mas a gente cresceu em consciência e aí a gente vai para um outro lugar. Talvez esse lugar seja mais adequado para o nosso nível de consciência novo. Talvez a gente tenha que aprender novos desafios, né? Que nem quando você vai para academia. De 3 em 3 meses, lá o professor de musculação vem e muda a sua série, né? Por quê? Porque aquele peso para você, ele não ficou leve, né? Mas ele já ficou confortável. Então, você vai ter que sair da sua zona de conforto de novo. Por quê? Porque as células musculares, a gente fortalece os nossos músculos com elas sofrendo pequenas, são como se fossem rasgos, né? Elas vão se rasgando lá e aumentando, crescendo à medida em que você está levantando um peso maior. Ok? Então, basicamente, essa é a ideia aqui, né? Examinarmos de que forma nós estamos dando o nosso poder para as pessoas e para as circunstâncias externas das nossas vidas. Isso é um exercício importante, penso eu, né? É um exercício verdadeiramente importante. Examinarmos de que forma as opiniões dos outros estão nos afetando, né? Porque às vezes uma pessoa vem e fala para você uma coisa injusta. Se aquilo for realmente injusto, a pessoa chega e fala para você assim: ah, você é uma pessoa que não faz o seu trabalho com capricho. E você sabe que aquilo não é verdade. Então você vai entender que aquilo é da pessoa e não é seu. E se aquilo em algum nível for verdade, então você pode trabalhar em você mesmo
em você mesma para melhorar, tá bom? Bom, lembrando a lição de hoje, dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Vamos lá? Fechando os olhos, pensando naquela pessoa, vamos repetir. Dá-me a tua bênção, ó Filho Santo de Deus. Quero hoje contemplar-te com os olhos de Cristo e ver a minha perfeita inocência em ti. Tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, aguardo as histórias de vocês. Aguardo saber como essa sessão de perguntas e respostas está influenciando vocês. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.